Capítulo 4. E o tema do vídeo de hoje é cuidado, pois o desejo quer te dominar. E eu vou falar um pouquinho a respeito sobre Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Caim é o filho mais velho e Abel o filho mais novo. Caim era agricultor e Abel pastor de ovelhas. E eu quero falar um pouquinho hoje a respeito de escolhas. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre pessoas imaturas. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre orgulho. E eu quero falar um pouquinho hoje a respeito da nossa entrega. Quais têm sido as nossas motivações? Porque nós vamos ver que Caim e Abel, todos os dois ofertaram a Deus. Mas o Senhor só recebe a oferta de Abel. E a Bíblia fala que o Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas ele rejeitou Caim e a sua oferta. Ou seja, ele reprovou a oferta de Caim. Mas por quê? Se os dois ofertaram, se os dois entregaram, a Bíblia vai dizer, se nós lermos o capítulo 4 inteiro, que ao tirar o fruto da sua terra, Caim passou-se uns dias para levar ao Senhor. Passados os seus dias. Então, não foi uma prioridade de Caim. Vou levar uma oferta ao Senhor. E ele pegou, separou essa oferta e levou. Não teve uma motivação. Já Abel, quando ele recebe, quando há o nascimento dos seus primeiros gados, ovelhas, ele pega a primeira parte e leva a Deus. Ele pega a sua primeira parte e oferece a Deus. Ele não espera passar o tempo, ele não vai fazer algo primeiro, ele vai de encontro primeiramente com Deus. Porque, ou seja, eu quero dar o meu melhor para Deus. Eu sei o valor do meu Deus, então eu quero dar a melhor parte, a minha melhor essência de mim, eu quero ofertar a Ele. Então, ele priorizou Deus e ele falou assim, eu quero dar o meu melhor. Então, ele foi lá e deu o seu melhor para Deus. Ele teve uma motivação, ele queria algo a mais. Não queria só dar uma oferta, ele queria agradar o seu Senhor. E aí está a diferença. Ele não queria somente dar alguma coisa, ele queria algo a mais. E às vezes o que falta em nós é querer esse algo a mais com Deus. É sair daquela superfície rasa e mergulhar mais fundo. E não ir pela massa, o que a massa está fazendo. Se tornar Maria vai com as outras, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não, qual é a minha motivação? Eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo isso? E foi assim que Abel fez. Não é só dar uma oferta. Eu quero algo a mais com ele. E às vezes a gente tem que se fazer essa pergunta. Será que o que eu tenho dado a mais? O que está por trás de tudo que eu faço para Deus? Então esse é o segredo. E aí o que acontece? A Bíblia vai dizer no capítulo 4 que Abel... Deus aceita Abel, o Senhor aceita Abel e a sua oferta e rejeita Caim. E quando ele rejeita, ele reprova a oferta de Caim e aceita de Abel, o semblante de Caim cai. Porque aí já entrou a inveja, já entrou a arrogância, porque, ou seja, a inveja... ela é o contrário de que muitas pessoas pensam. Tô usando uma roupa, a pessoa vem e usa igual. Não, a inveja ela é destrutiva. Por quê? A inveja é querer que eu posso ter, mas o outro não tenha. Então é um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir e de fato todos nós sentimos algumas vezes. Mas nós buscamos em Deus força e sabedoria para que o Senhor nos ajude a vencer esse sentimento. Porque se alguém disser que nunca sentiu, a gente está enganando a nós mesmos. E os estudos da neurociência vai afirmar que quando nós sentimos algo, quando nós temos um sentimento que vem das nossas emoções,
Quando nós trazemos esse sentimento para fora e reconhecemos que temos esse sentimento, aí que entra o processo de cura. Quando eu olho para mim e falo, opa, a inveja entrou no meu coração. Opa, a raiva entrou no meu coração. Opa, a insatisfação entrou no meu coração. Então, quando a gente reconhece, é aí que se inicia o processo de cura. Isso a neurociência afirma. E a própria palavra de Deus diz que quando nós confessamos e deixamos, alcançamos a misericórdia. Então, quando nós negamos que nós temos um sentimento, isso só atrapalha o processo de crescimento em nós. Mas quando nós olhamos pra gente e falamos assim, opa, entrou um sentimento de inveja aqui, eu preciso ficar atenta. Eu preciso buscar no espírito, porque é um dos sentimentos carnais, então eu preciso buscar em Deus, no espírito, forças para vencer esse sentimento dentro de mim, porque não agrada a Deus. E aí o que acontece? Caim, ele desfalece, o semblante dele muda. Porque, opa, o meu irmão foi aprovado e eu não fui aprovado, eu trouxe uma oferta e o Senhor não quis a minha oferta. Ou seja, o meu irmão não pode avançar e eu ficar para trás. As coisas para o meu irmão não podem dar certo e para mim não dá. Então, de fato, a inveja entrou no coração de Caim. Os sentimentos ruins entraram no coração de Caim. E Caim toma uma decisão, eu vou matar o meu irmão. E aí, Deus dá uma advertência a Caim, que eu quero ler aqui. No seu versículo, capítulo 4, no seu versículo 6, diz assim: o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, Deus, na sua onisciência, onipotência e onipresença, num ser transcendente, Deus, um Deus que sonda o nosso coração, que sabe o nosso futuro, sabe o que vai sair da nossa boca antes mesmo de nós falarmos. Ele já sabia que no coração de Caim havia o desejo de matar o irmão. Ele vai dizer o seguinte: olha, Caim, o pecado bate na tua porta, mas você deve dominá-lo. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Que nós temos escolhas. Que todos os dias o pecado bate na nossa porta, mas é eu e você que decide se vamos deixar ele entrar na nossa porta ou se nós vamos fechar a porta para ele dizer aqui você não entra. Então todos os dias tem um pecado batendo na nossa porta querendo nos dominar. E o Senhor disse para Caim, olha Caim, o pecado está batendo na tua porta, mas você deve dominá-lo. Ou seja, nós temos capacidade de dominar. O Senhor está mostrando para nós que nós temos capacidade de termos domínio próprio. Mas aí muitas das vezes a gente quer dar desculpa, né? Mas o Senhor está mostrando, o homem, ele é racional e ele tem capacidade de tomar as suas decisões. Mas o que Caim fez? Deixou a inveja, o orgulho, a soberba entrar no seu coração. E aí ele toma uma decisão, eu vou matar Abel. Porque, aliás, eu que tenho que ser o melhor. Caim não estava preocupado porque a oferta dele foi reprovada. Caim ficou preocupado porque ele não foi o primeiro. Aliás, ele era o primogênito e o seu irmão mais novo, o Senhor aceita a oferta dele. Então ele não estava preocupado em aceitação de oferta ou não. Ele estava preocupado em ser o primeiro. Olha que falta de maturidade. Ele era imaturo. Pessoas que não sabem ouvir não. Pessoas que são impacientes, elas são imaturas. E o Senhor estava simplesmente forjando nele maturidade. O Senhor não reprovou a oferta de Caim para que ele ficasse mal, para que ele ficasse triste. Ele reprovou a oferta de Caim para que Caim pudesse fazer uma autoanálise, olhar para dentro dele e
começar a priorizar Deus de verdade, começar a parar de ser mimado, parar de ser imaturo e começar de fato a oferecer a Deus o melhor, não para ser o primeiro, mas por um coração contrito e quebrantado. E o Senhor queria ensinar Caim. O Senhor jamais, quando algo vem na nossa vida e a gente entrega algo para Deus, a gente faz algo para Deus, o Senhor nos reprova. O Senhor jamais quer nos ver mal. O Senhor jamais quer nos ver triste. Pelo contrário, em Hebreus fala que o Senhor, ele vai corrigir os que são filhos. O Senhor corrige os filhos. Agora, aqueles que não corrigem, eles são abastardos, em Hebreus fala. Mas o Senhor estava corrigindo Caim. Caim, eu conheço a intenção do seu coração, Caim. Eu conheço que você veio aqui trazer só uma oferta por trazer, mas eu sei o que está por trás. Então o Senhor estava querendo ensinar Caim. Então, como você lida com os nãos de Deus na sua vida? Como você lida com aquilo que você entregou para Deus? E Deus falou assim, simplesmente o Senhor falou assim, eu não aceito essa oferta, eu não quero essa oferta. Porque vale mais, Deus quer mais que nós nos rendemos a Ele de verdade. E o que acontece? Caim, ele se perdeu dentro de si e ele foi agir com os seus sentimentos. A pior coisa do mundo é quando a gente age com os nossos sentimentos. Porque aí a gente erra, a gente falha, a gente quebra a cara. Mas quando a gente é guiado no Espírito e pelo Espírito, as chances de nós acertarmos é muito grande, é 100%. Cuidado com os sentimentos. Os sentimentos, eles nos enganam. As nossas emoções. Seja guiado pelo Espírito. E o Senhor mostrou, falando, Caim, o pecado quer te dominar, mas você que decide. Você deve dominá-lo. Mas ele deixou o pecado dominá-lo e ele comete um homicídio. Ele mata o seu irmão. E para finalizar, quando ele mata o irmão, o Senhor pergunta onde que está Abel. Ele diz assim, sou eu porventura guardador do meu irmão? E aí o Senhor dá uma sentença para Caim. E olha a arrogância de Caim. Ele vai dizer assim, não, Senhor, isso é muito grande para mim. Olha a vitimização. Não, isso eu não posso suportar. Eu não posso suportar isso. Ah, tá, então ele podia matar o irmão, mas não podia suportar a sentença de Deus para a vida dele. Olha a vitimização. Pessoas imaturas se vitimizam. Pessoas imaturas não conseguem ouvir não. Pessoas imaturas, quando ouvem um não de Deus, saem da presença. Pessoas imaturas, quando ouvem um não, elas não querem mais nada com o Senhor, porque querem tudo do seu jeito. Então a gente precisa começar a rever os nossos conceitos e precisa buscar em Deus a maturidade, o crescimento. Pega essas oportunidades que estão vindo até você, de nãos que você tem levado, de perdas, e comece a se conectar com Deus e buscar em Deus aquilo que você pode crescer nele. E aí o que acontece? Caim vai dizer para Deus assim, Senhor, eu não posso suportar isso. E aí ele vai dizer para Deus a forma que Deus tem que fazer. Pessoas imaturas. E aí o que acontece? Deus vira para ele e fala assim, não, Caim, vai ser do meu jeito. Porque o Senhor perdoa o pecado. Mas as consequências são inevitáveis. E aí o Senhor vai dar a última palavra. E quantas vezes a gente quer ensinar a Deus, né? A gente erra, a gente é orgulhoso, a gente é soberbo e ainda a gente quer ensinar a Deus, não, Senhor, vai ser assim, 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 mas Deus, ele não é manipulável. Deus, ele tem a sua essência pura e ele não vai se dobrar porque nós não aceitamos, nós não queremos. A última palavra vai ser do jeito que ele quer, do jeito que ele determinou. Então nós temos que ter pressa para crescer. Então, o que nós aprendemos com essa história? Gênesis capítulo 4, eu quero que você leia em casa. Eu não li muito, eu não me estendi muito, mas eu quero que você leia, que você faça uma alta análise. Nós temos muito que aprender com Caim, com os erros de Caim. E nós temos que aprender muito com Abel, de dar o nosso melhor, ter a motivação certa. Então, essa é a meditação de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Cuidado, o pecado, ele quer te dominar todos os dias. Mas somos seres racional.
E nós temos capacidade de escolhas e de decisão. As nossas escolhas vão determinar onde nós vamos chegar. Então, essa é a meditação para nossas vidas hoje e para nós aprendermos a termos maturidade. E porque quanto mais imaturos, mais a gente não vai ter força para tolerar frustrações, mais a gente não vai saber ouvir não, e a gente vai querer tudo do nosso jeito. E vamos ser invejosos porque não vamos dar conta de ver o outro crescendo e olhar para nós e ver a nossa vida estacionada e parada. Pessoas imaturas e se vitimizam, ficam se vitimizando. Ninguém me ama, ninguém me quer, ficam lambendo a ferida. Mas as pessoas maduras, como a Bel, elas entregam o seu melhor, elas têm a motivação melhor. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu quero dar o meu melhor para Deus hoje. É o hoje. Então essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? E eu vou deixar essa pergunta para você. Você tem sido maduro diante das decisões que têm vindo até você? Ou você tem sido imaturo? Faça essa autoanálise para a tua vida no dia de hoje.